Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aula? Pois é, nossa aulinha hoje é de português. Eu quero que vocês peguem um livro de português de vocês. Nós vamos para aquele assunto que eu sei que muita gente está aí bem ansioso para aprender. Gente, hoje nós vamos estudar o uso dos porquês, né? Porque eu sei que confunde muita gente, né? Eu uso porquê separado e junto, com acento, e de qualquer jeito, mas não é, né? Cada um deles tem uma regrinha e vocês precisam, né, aprender para no momento que precisar escrever, porque quando a gente tá falando, quando nós estamos pronunciando, ninguém percebe, né, como é que tem que ser. Agora, na hora da escrita, precisa, né, colocar esses porquês corretamente. Primeiro, nós vamos ver o porquê separado, certo? Sem um acento. Quando é que eu devo usar o porquê separado sem um acento? É usado quando? Tem três regrinhas aqui para a gente usar ele, certo? Equivale a pelo qual ou pela qual, quando a gente pode fazer a substituição por pelo qual ou pela qual. Vamos ver aqui com a prova. Este é o caminho porque passamos todos os dias. Por que eu estou usando esse porquê separado? Porque eu poderia substituir ele, certo? Ou pelo qual ou pela qual. Se eu usasse assim, este é o caminho pelo qual passamos todos os dias. Então, se eu posso fazer a substituição por pelo qual, eu já vou saber que é o porquê separado sem acento, ok? Então, equivale quer dizer, eu posso substituir, que é a mesma coisa, não vai modificar minha frase. Então, essa já é uma das regras do qual eu posso usar o porquê separado sem um acento. Vejam bem, olha aqui, ignoro o motivo por que ele foi embora. Então, se eu posso usar aqui, por que eu usei porquê separado sem um acento para o Williane? Porque toda vez que eu, né, puder fazer o quê? Trocar pelo qual ou pela qual, aí sim vai ser o porquê separado sem acento. E aqui eu pude fazer isso, ó. Ignoro o motivo porque ele foi embora. Ignoro o motivo pela qual ele foi embora. Então, quando eu posso fazer essa substituição, eu vou usar o porquê separado sem acento. E também, gente, eu uso o porquê separado sem acento, certo? Nas frases interrogativas. O que são as frases interrogativas? A gente estudou logo no início, não foi? As frases interrogativas são aquelas que nós vamos interrogar, perguntar. E eu botei aqui, ó, por que ele faltou à reunião? É uma frase interrogativa. Então, se é uma frase interrogativa, eu vou usar o porquê separado sem o acento. Olha outra frase aqui que a Pro Williane colocou. Por que você não gosta de café? Eu estou fazendo uma pergunta. Se eu vou fazer uma pergunta, certo? Em início de frases interrogativas, eu vou usar o porquê separado sem o acento. Vejam bem, quando depois dele vier escrita ou submetida a palavra razão ou motivo. Como, Pro? Vamos ver aqui. Não sabemos por que ele faltou. Quando eu puder substituir por razão ou motivo, também eu vou usar o porquê separado sem o acento. Não sabemos, né, qual motivo, não sabemos o motivo que ele faltou, né? Então, quando eu posso substituir pela palavrinha motivo, eu também vou usar o porquê sem acento. Olha aqui, não sabemos por que ele faleceu. Eu poderia substituir esse porquê separado sem acento por razão também. Vamos lá, que aqui a gente botou motivo, né? Então, não sabemos por qual razão ele faleceu. Então, se eu puder substituir, né, por a palavrinha razão ou motivo, eu já vou saber que eu vou usar o porquê separado sem o acento. Eu vou usar esse porquê separado sem acento. Tem três regras. Primeiro, quando eu puder substituir pelo qual ou pela qual, como aqui a Pro botou. Este
Este é o caminho porque passamos todos os dias. Este é o caminho pelo qual passamos todos os dias, né? Eu também vou usar aqui, ó, o porquê separado quando eu puder substituir pelo qual. Ignoro o motivo pelo qual ele foi embora. Então, eu estou usando o porquê separado sem um acento. Início de frases interrogativas, quando eu estou interrogando, perguntando. Por que ele faltou à reunião? Aí sim eu vou fazer o quê? Se eu estou perguntando, eu vou usar o quê? O porquê separado sem um acento. Certo? E nesse outro aqui também, nós usamos o porquê separado sem acento, quando, né, quando depois dele vier escrito ou submetida a palavra razão ou motivo, quando eu puder substituir por motivo, por razão ou motivo. Como a Pro colocou dois exemplos, usando o nome aqui, a substituição de motivo e razão. Não sabemos o motivo que ele faltou. Ou não sabemos por qual razão ele faleceu. Então, quando eu posso fazer essa substituição, eu já vou saber que é o porquê separado sem um acento circunflexo, ok? Vejam bem, porquê separado com acento circunflexo? Separado com acento. Quando é que eu devo usar? É usado no final de frases interrogativas. Pronto, mas você não falou que em frases interrogativas usava o porquê separado com sem um acento, mas no início. Gente, esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui, é no início, certo? No início de frases interrogativas, quando eu estiver perguntando, usando o porquê no início. Se for no início, não precisa colocar acento, ele vai estar separado, mas sem o acento. Agora, certo? Usando o porquê separado com acento, quando esse porquê ficar no final de frases interrogativas, como aqui, ó. Ele faltou por quê? Aí sim, quando esse porquê está no final da frase interrogativa, eu vou saber que é separado com acento circunflexo, certo? Ó, Carlos está chorando. Você sabe o porquê? Então, quando eu estou fazendo uma pergunta e esse porquê vem para o finalzinho da minha frase interrogativa, eu já vou saber que esse porquê é separado com acento, certo? Vejam bem, porquê junto? Junto sem o acento. Quando é que nós devemos usar esse porquê junto sem o acento? É usado quando se responde a uma pergunta. Então, quando alguém faz uma pergunta para você, né? Na hora que eu vou responder, na hora que eu estou escrevendo, respondendo, aí sim eu vou ter que usar ele juntinho, ó. Tirou nota boa na prova porque estudou bastante. Vamos fazer de conta que a Pro Williane diz assim, por que você tirou nota boa? Chega a alguém, né, eu digo assim, por que ele tirou nota boa na prova? Aí a mãe daquele coleguinha seu diz assim para a Pro Williane, tirou nota boa na prova porque estudou bastante. Então, na hora que eu perguntei, botei lá no diário, por que fulaninho tirou nota boa na prova? Quando eu estou perguntando, o meu porquê é separado. Aí a mãe do coleguinha de vocês mandou lá no diário para a Pro, tirou nota boa na prova porque estudou bastante. Então, esse porquê que a mãe está me respondendo, né? Responde a uma pergunta, já vai ter que ser juntinho, sem o acento, certo? Aí aqui, ó, não saí porque estava doente. Então, eu pergunto para minha colega, por que você não foi na pizzaria com a gente? Aí ela vai e manda um recadinho para a Pro Williane. Não saí porque estava doente. Então, quando ela manda, né, me dizer, me dá uma resposta, o porquê de não ter saído para a pizzaria com a Pro, aí sim ela vai ter que usar o porquê juntinho, sem nenhum acento. Por quê? Ela está aqui, responde a uma pergunta. Então, quando a gente responde a uma pergunta, é o porquê juntinho, sem o acento, certo? Vejam bem, porquê junto com o acento, junto e com o acento. É usado quando o substantivo, nesse caso,
virá precedido de artigo ou de palavra determinante e significa causa ou motivo. Então, quando ele vem precedido de um artigo, o que é isso? Ele vem acompanhado de um artigo e eu posso trocar por causa ou motivo. Vejam bem, não compreendemos o porquê da briga. Então, vejam bem, porquê juntinho com o acento. Eu uso porquê juntinho com acento quando vem precedido de um artigo, vem pertinho do artigo, ou artigo o, certo? E eu posso, e significa também causa ou motivo. Eu poderia dizer assim, não compreendemos o motivo ou a causa, né, da briga. Então, se eu posso fazer essa substituição, vai ser o porquê juntinho com o acento. E também porque ele vem precedido de um artigo, vem pertinho de um artigo. Nem a própria mãe sabe o porquê de tanta irritação do filho. Primeiro eu usei o porquê juntinho com o acento, porque viu o quê? Aqui, ó, precedido de um artigo, o artigo o, e também porque pode significar esse porquê, causa ou motivo. Eu poderia colocar, nem a própria mãe sabe o motivo de tanta irritação do filho. Então, são regras que a gente precisa, né, tá lendo, né? Se vocês puderem anotar, colar assim perto do guarda-roupa de vocês, perto da porta do quarto, enfim, nos lugares que vocês estão sempre ali, para sempre estar memorizando, porque são regrinhas que vocês não precisam decorar, vocês precisam aprender. E eu vou voltar novamente aqui só para a gente lembrar aqui, certo? Vejam bem. Primeiro foi o quê? Porquê separado sem um acento? Quando o quê? Equivale por qual e pelo qual, quando a gente pode fazer, né, a troca por eles, certo? Início de frases interrogativa, quando nós estamos perguntando. Então, quando nós vamos perguntar, a gente usa o porquê separado, certo, gente? Toda vez que você for copiar alguma coisa, né, e for fazer uma frasezinha usando o porquê, e esse porquê for, né, em uma frase interrogativa, então no início da frase interrogativa, usa o porquê separado sem o acento, certo? Outra coisa, nós usamos o porquê separado sem o acento quando eu puder substituir por razão ou motivo, certo? Como a Pro colocou aqui também para vocês um exemplo, não sabemos por que ele faltou, eu poderia dizer não sabemos o motivo, né, que ele faltou, certo? Eu uso o porquê separado com o acento circunflexo no final de frases interrogativas, quando eles já ficam no finalzinho. Ele faltou por quê? Ele não comeu por quê? Então, quando esse porquê fica separado, certo? Quando esse porquê fica no final de frases interrogativas, eles precisam ser separados e usando o acento circunflexo, certo, gente? E porquê junto, lembrando que esse porquê junto sempre para dar uma resposta, certo? Quando a gente responde uma pergunta. Toda vez que alguém faz uma pergunta, precisa separar o porquê. Agora, quando eu vou dar a resposta, copiando, lógico, na escrita, esse porquê precisa ser o quê? Juntinho. Por que você não veio para a aula? Porque eu perdi o horário. Por que você não participou do treino? Porque eu estava de castigo, certo? Então, quando a gente vai dar uma resposta, lembrando que o porquê tem que ser juntinho, sem o acento. E o porquê juntinho com o acento, quando equivale, né, a causa ou motivo, quando eu posso substituir esse porquê pela palavrinha causa ou motivo, e quando ele, né, vem precedido de um artigo. Eu espero que vocês, né, tenham aprendido, que leiam também o livrinho de vocês, que vocês estudem também, tirem um momento em casa para, além da nossa aula aqui, né, da videoaula, vocês também tirem um momento para pesquisar, ver outros exemplos de frases, certo, gente? Então, nós temos nossa aula interativa também, que vai ser um momento que a gente pode tirar dúvida também sobre esse assunto. Deixa aqui aquela mensagem de João e Alice que diz o seguinte: a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. Um beijo da Pro Williane.